Bom dia, gente. A paz, Deus abençoe. Vamos entrando. Bom dia para vocês. Bom dia, Anderson, Carol, Mônica, Elisete, Sandra, Cíntia. Estamos ao vivo também no YouTube e no Instagram. Bom dia, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Deus abençoe as nossas vidas. Precisamos de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Daqui a pouquinho a gente está lançando a canção Santo pelo YouTube. Você que está no YouTube, a partir dessa live, 10 horas em ponto, a gente já começa a assistir a canção Santo, a estreia da canção Santo no YouTube. Então, se você está no Instagram, migra para essa live no YouTube. Pode ser até no final dela, mas migra para o YouTube para você poder participar do lançamento da canção Santo. Queria falar um pouquinho desse dia, o dia da gravação. Tô esperando frio, mas é porque aqui tá frio. Eu moro na roça. Eu moro no mato. Tá frio aqui. Ai, ai. Tá frio aí, gente? Aqui tá frio. O frio vai e vem aqui. Glória a Deus. Quem já ouviu a canção nas plataformas digitais, já saiu durante a meia-noite. Depois da meia-noite já está nas plataformas. E a gente está lançando uma canção, mas o que aconteceu depois dessa canção foi muito intenso. Foi muito glorioso, né? Essa canção foi gravada durante a conferência Lugar Secreto. E a conferência do ano passado, particularmente, foi muito intensa para mim. Tinha poucas semanas que meu irmão Dudu tinha partido para a glória e foi ter com Jesus. E foi um tempo muito difícil, tem sido um tempo difícil para nós como família. Para minha mãe mora comigo, já é idosinha. E, enfim, na semana da gravação, aliás, na semana da conferência exatamente, foi uma semana em que eu estava muito sensível. Meu físico sentiu, meu emocional sentiu tudo aquilo que eu tinha vivido, tudo aquilo que aconteceu. E parece que a minha resistência caiu muito. Então eu estava, por ocasião da conferência, eu estava tomando antibiótico. E, enfim, eu chamei amigos para estarem comigo, né? E todos aqueles que vieram ministrar, falei, gente, eu preciso de vocês, né? E nós precisamos de Jesus e oramos, né? Eu estava ali, o Judson de Oliveira, o Ricardo Albortella, amigos, né, que estavam em Belo Horizonte e que vieram participar, vieram conosco, intercessores. E eu falei, gente, vamos juntos, né? E vamos deixar o Senhor fazer aquilo que está no coração dele. E foi tão tremendo, foi tão maravilhoso aquilo que Deus fez durante a conferência. Foi tão intenso. E uma coisa que eu tenho percebido no decorrer dos anos é que às vezes o Senhor deixa a gente chegar em situações extremas de dependência, de pequenez, de fragilidade, para que a gente não atrapalhe aquilo que Ele quer fazer, para que a gente não interfira no plano que Deus tem. Muitas vezes a gente, quando está bem, entre aspas, a gente tem a falsa impressão de que nós sabemos o que fazer, de que nós temos o controle.
E é interessante quando nós saímos do controle e deixamos o controle para Deus. Deixamos que o Senhor faça. E nos últimos tempos eu tenho analisado e pensado muito a respeito da movimentação de adoração no Brasil, né? De como nós precisamos de um retorno aos fundamentos, de como nós precisamos retornar à simplicidade da adoração. Existe um foco, né? Precisa existir um foco da nossa adoração. E o foco não somos nós. É claro que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós entramos nesse lugar de contemplação ao Senhor, quando nós entramos nesse lugar de conhecimento de Deus, onde nós proclamamos quem Ele é, onde nós reconhecemos a grandeza, a majestade, o poder dEle, é claro que a presença dEle se manifesta e nós também somos abençoados. Nós também recebemos daquilo que acontece no lugar da adoração. Mas, queridos, a adoração não é para nós. A adoração não é para nós. O foco não somos nós. E muitas vezes nós saímos frustrados desse lugar de adoração comunitária porque nós não temos tido foco. Nós não estamos prestando adoração ao Senhor. E eu estava me lembrando nesses dias do texto muito conhecido da tentação de Jesus, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, em certo ponto, Satanás diz a ele: eu te darei toda a autoridade sobre os reinos da terra, porque eles me foram dados, e eu posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito. Ou seja, é uma ordenança, está escrito. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E nesses dias eu senti como se isso estivesse latejando na minha mente. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. A adoração é ao Senhor. E essa palavra aqui, adoração, vai ser proskuneo no seu original. A adoração aqui que Jesus está falando é proskuneo. E proskuneo significa prostrar-se ao chão. Significa prostrar-se e beijar os pés, do mesmo jeito que um cão lambe. Parece um negócio duro, né? Uma coisa meio... como é que fala? Meio... Nossa, que coisa mais estranha isso, né? Que relação estranha. Parece uma relação de escravo para com o Senhor. Mas é exatamente isso, né? É isso. É claro que com a abertura do véu do templo, quando Jesus dá a sua vida, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, diante da presença do Senhor. Nós entramos com ousadia. Nós fomos feitos filhos de Deus, somos aceitos como filhos. Mas, queridos, existe um reconhecimento de quem Deus é, que precisa existir em nós. Ele se fez acessível a nós em Jesus, na pessoa de Cristo. Mas não se engane, Ele não é como nós. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. A natureza dele é diferente da nossa natureza. A natureza de Deus é uma natureza separada da nossa.
A natureza do nosso Deus é de santidade. E é necessário que nós, seres humanos, criaturas de Deus, filhos e filhas, por causa do sangue de Jesus que nos purifica do pecado, é necessário que nós reconheçamos quem Deus é. É necessário que a gente entre pelas suas portas. Entrai pelas suas portas com louvor, com elogio. Elogie quem Ele é. E pelos seus átrios com canções de louvor. Canções que elogiem a Ele. É para Ele. É para Ele. A adoração e o louvor são para Ele. E aí eu vou tocar nas músicas que nós entoamos, nos nossos momentos de louvor, nos nossos cultos. Gente, quantas vezes nós estamos cantando para nós mesmos? Estamos cantando para nós mesmos. Nós, muitas vezes, somos o protagonista, a pessoa principal das nossas canções. Queridos, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor por isso. Porque o culto é para o Senhor. O culto é para Jesus. E nós às vezes saímos com o nosso coração vazio dos nossos cultos. Saímos com o nosso coração desejoso por algo mais, algo além. Por quê? Porque nós sentimos falta dessa presença. Queridos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós o entronizamos, quando nós proscuneu, nos prostramos, rendemos a nossa vontade, nosso querer diante dele, ele vem, a presença dele se manifesta. E o que supre o coração humano não são canções de bajulação para o nosso eu, para os nossos sentimentos, para a nossa vontade, para o nosso querer, não. O que supre o nosso coração é a presença do Senhor. E essa presença só se manifesta onde existe proscunel, adoração. Rendição diante dele, é a rendição do nosso coração, é a rendição da nossa vontade, do nosso querer, é o prostrar-se, não apenas algo físico, isso também, mas é o render da nossa vontade, do nosso querer, é o entendimento de que ele é digno e nós não somos. É o entendimento de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que é digno de adoração, que é digno da glória, da honra, do louvor, do elogio. Ele é digno, ele é digno. Apocalipse, capítulo 4, vai nos mostrar essa cena da presença do Senhor. E ele diz assim, nessa cena gloriosa, ele diz assim, fala dos seres viventes que estavam diante do trono, e eles repetem dia e noite sem cessar, verso 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Capítulo 5, verso 13, diz assim, verso 11, olhei e vi a voz de muitos anjos, ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares,
milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Queridos, Jesus precisa ser o foco da nossa adoração. O Senhor Deus, o Pai que está sentado no trono, precisa ser o foco da nossa adoração. Se a nossa adoração formos nós mesmos, o nosso bem-estar, nós vamos continuar saindo frustrados dos nossos cultos. Vamos continuar saindo com buraco das nossas reuniões. Querido, é tempo de entronizar Jesus. É tempo de cantar sobre quem Ele é. É tempo de dizermos a Ele, entrarmos por suas portas com louvor, com elogio a Ele, pelos seus átrios, com canções que exaltem a Ele. Queridos, é tempo de reconhecermos a grandeza do nosso Deus. É tempo de reconhecermos quem Ele é. Quem Ele é. Quem Ele é. E quando nós reconhecemos isso, a presença dele se manifesta. Se manifesta. Se manifesta. Não é sobre o ministro de louvor. Eu quero desafiar você, ministro de louvor. Queridos, em nome de Jesus, por favor, escolha canções para os momentos de louvor comunitário. Escolha canções cujo protagonista, a pessoa principal, seja o Senhor, seja Deus, Deus o Pai, seja o Senhor Jesus. Escolha canções cuja o tema seja o Senhor, que falem dele, que entronizem a ele, que elogiem a ele. Leve o povo a olhar para Jesus. Queridos, até mesmo suas roupas. Não se vista de uma forma extravagante para chamar atenção para você. Vista-se de uma forma singela. Você não tem que ser o foco. Nós não precisamos ser o foco. Nós não temos que ser o centro das atenções. Nós precisamos facilitar o caminho para que Jesus seja reconhecido, para que ele seja visto, para que ele seja ouvido, para que a igreja tenha uma experiência com ele, com a presença dele. Não somos nós que promovemos esta experiência com as nossas luzes, com o nosso som, com a nossa fumaça, com a nossa voz, com a nossa performance. É Jesus, é o seu Espírito. Queridos, favoreça, vamos favorecer para que Jesus seja visto, para que a igreja se assente à mesa com o Senhor. Vamos falar sobre quem Ele é. Vamos falar sobre quem Jesus é. Ninguém é como Jesus. E acredite em mim, queridos, quando nós fazemos isso. A presença dele nos supre o coração. O nosso coração é suprido. Os elogios das pessoas não podem suprir aquilo que a presença do Senhor faz. Quando nós o exaltamos, quando nós olhamos para ele, só a presença do Senhor pode nos suprir. Somente a presença do Senhor pode nos suprir. E ele vem, ele se manifesta quando ele é adorado, quando ele é reconhecido como o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele disse a Moisés: só o Senhor teu Deus você vai adorar. Adore só a ele. Se prostre só diante dele. Se renda diante dele.
Ele é digno de louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno. Ao Senhor Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio, seja a adoração pelos séculos dos séculos. O nosso Deus é digno de toda a adoração, queridos. Se nós não adorarmos ao Senhor, nós vamos adorar outras coisas. Nós vamos adorar pessoas, vamos adorar a nós mesmos, vamos adorar a nossa satisfação, vamos adorar o dinheiro, vamos adorar a glória humana. Queridos, ao Senhor, que ao Senhor seja a nossa adoração, que venhamos nos render diante dEle. Ele é digno. Só Jesus é digno. Só Jesus é digno e é tão lindo quando estamos juntos como igreja e quando todos nós temos esse mesmo entendimento de que só o Senhor é digno. E foi isso que aconteceu ali durante a conferência Lugar Secreto no ano passado, quando nós ministramos a canção Santo. Nós tivemos a impressão nítida de que as pessoas que estavam ali, todos, a grande maioria, entendeu sobre quem nós estávamos cantando. E, gente, nós tivemos experiências sobrenaturais naquele dia. O povo começou a espontaneamente cantar. Nós vamos disponibilizar esse vídeo depois. Hoje a gente está cantando juntos essa canção Santo. E, gente, que essa canção seja uma inspiração para que a presença de Jesus seja adorada, o Senhor Jesus seja adorado no Brasil hoje. Para que você libere um ambiente da glória do Senhor aí onde você está. Você que está aqui no Instagram, corre para o YouTube. Daqui a pouquinho vamos assistir juntos, aqui da live. Vamos assistir juntos ao lançamento da canção Santo. Que essa canção venha trazer em você essa fome e essa sede por mais, essa fome e essa sede pela presença do Senhor. Que Jesus seja reconhecido e que um ambiente da presença seja liberado sobre a nação brasileira hoje. Queridos, como nós precisamos da presença de Deus. Como precisamos da presença de Jesus. As luzes, as performances, as canções não nos satisfazem mais. Não nos satisfazem. Eu não tenho nada contra aquilo que é tecnológico, aquela mídia, não tenho nada contra. Mas, queridos, a partir do momento em que isso se torna um empecilho, se torna uma distração, isso precisa ser apagado, precisa ser tirado. Nós precisamos da presença de Jesus. E nós precisamos sair da frente para que o Senhor venha, para que Ele faça, para que a presença do Senhor tenha liberdade. Nós não podemos ser empecilho. Ano passado, na conferência Lugar Secreto, o Senhor permitiu que a gente estivesse tão quebrado, para que a gente não interferisse, para que a gente não atrapalhasse. Às vezes nós que somos ministros de louvor, nós atrapalhamos. Querido, vamos sair da frente. Vamos deixar o Espírito de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Vamos deixar Jesus ser entronizado. Vamos escolher canções que falem sobre Ele, que entronizem a Ele. Existe tempo e lugar para as canções que falam do homem, que são para o homem. Elas são preciosas,
Mas existe tempo e lugar. O momento do culto comunitário é tempo de reconhecermos quem Deus é. Que a gente entenda isso. Que a gente entenda isso. Você que está aqui no Instagram, migre para o YouTube. Nós vamos fazer uma breve oração. Corre para o YouTube, Nívia Soares no YouTube. Vamos assistir juntos agora ao lançamento da canção Santo. Que o seu coração seja inundado, Senhor. Inunda os nossos corações com a verdade de quem o Senhor é. Com a beleza do Senhor. Sim, beijai o Filho. Salmo 2. Beijai o Filho para que ele não se ire. Beije os pés do Senhor. Adore o Senhor. Reconheça. Reconheça quem Jesus é. Reconheça quem Jesus é, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver. Abre os nossos olhos para te ver, os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Gera em nós para a tua glória. Pessoal do Instagram, vai para o YouTube, vamos assistir juntos, Santo.